Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do IELcast, direto da Estação I, Estúdios Criativos. Eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, é muito importante para que o YouTube cada vez mais entenda que você quer consumir o nosso conteúdo, tá legal? Bom, agradecer a todos os nossos patrocinadores que aparecem aqui atrás, que nos ajudam a fazer cada um desses episódios, que são toda semana com episódios inéditos, para você acompanhar. E chegando a hora do Camarote IELcast, logo mais na Micarina, nos dias 18 e 19. O camarote tá incrível, tá lindo. E a gente vem com grandes novidades e grandes parcerias. Eu tenho o prazer de receber aqui, com uma salva de palmas, a doutora Rosiane Débora. Tudo bom, doutora? Segundo ano consecutivo com a gente no camarote. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi a experiência do ano passado? Foi maravilhosa, magnífica. Para ser a primeira vez que a gente participava de um evento, né? Muito grande o evento. Então, a gente supriu nossas expectativas e esse ano, lógico, a gente quer que seja melhor ainda. Né? Eu me lembro que ano passado tinham máquinas de massagem, Sim. pessoas fazendo massagem. Sim. E dava para relaxar no meio daquela loucura? Dá sim. Isso é muito bom. Esse ano, qual é a proposta do camarote? Qual a proposta que vocês vão levar para o Camarote IELcast? Então, a gente vai continuar com a mesma pegada do ano passado, né? Porque foi algo que foi bem aceito pelo público do camarote. E eu creio que entre um trio elétrico e outro, aquela passagem, o pessoal se cansa, dói os pés, enfim, quer ficar melhor. Então, a gente vem com a pegada também da massagem, mas, lógico, com um diferencial. Esse ano vai ser diferente, que a gente vai ter banda no camarote. Olha. Então, a gente tem banda na sexta, banda no sábado, porque antes os trios paravam e meio que acabava. Sim. Agora não, a gente vai continuar aí até 2, 3 horas da manhã de uma forma bem diferente. Muito bem. Doutora Rosiane, você está no centro e agora Isso. também na zona leste da capital. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu já tenho mais ou menos uns 15 anos de carreira, né, de fisioterapia, me formei em 2009. E essa parte da dermatofuncional, que é a parte estética e funcional também de pele, já atendo aí desde 2012, 2013, né? Mas de clínica mesmo, a gente começou em 2014, tá? Onde a gente começou locando salas por hora, né? Olha que início massa, né? De acordo com a demanda, os pacientes nos buscavam e eu alugava salas para ir realizar os atendimentos. Uhum. E quem não conseguia ir para o atendimento na sala específica, a gente ia atender em domicílio. Caramba. Então, eu me dividia, né? Nesses dois momentos, atender o público em sala individualizada, que a gente locava em locais, né, em salões de beleza, em clínicas também, e atender em domicílio. Então, foi quando a gente começou, fazendo limpeza de pele, massagem relaxante, drenagem. Então, eu comecei minha carreira dentro da área da estética dessa forma. Caramba, que luta! Isso durou quanto tempo aí? Mais ou menos uns 2 anos. Uns 2 anos. E aí, qual foi o próximo passo? Depois disso, né, eu me recordo bem, eu gosto sempre de citar, quando todas as pessoas me perguntam, que é um paciente específico que era empresário. Na época, eu estava me dividindo, além disso, e estudar para outra carreira profissional. Qual era? Eu já era físio, e aí prestei vestibular novamente na Universidade Federal e tinha passado para enfermagem. Ó. E aí eu estava me dedicando aos atendimentos e ao estudo. E aí ficava muito corrida. Eu saía da Universidade Federal, ia atender em domicílio, ou ia atender na clínica, né? E depois ia atender em domicílio, então estava muito corrido. E eu me recordo muito que ele chegou um dia para atender na casa dele, que eu atendi ele em casa, ele, a esposa e toda a família. Ele me perguntou, né? Rosiane, você sabe o que é que você quer no seu futuro? Você se vê fisioterapeuta, enfermeira, fisioterapeuta, o que é que você vê no futuro? E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E aí foi aquele start que quando eu cheguei em casa eu fiquei, realmente, o que é que eu quero? Para onde eu quero ir, né? O que é que eu quero para o meu futuro? E eu sempre digo que Deus vai encaminhando tudo da melhor forma possível, né? E com isso, eu fiz a decisão, tranquei o curso de enfermagem, estava no 5º período já, na Universidade Federal, e fui me dedicar
a minha área específica. Eu já tinha especialização em dermatofuncional, que foi minha primeira especialização. E nesse tempo eu também estava fazendo especialização em fisioterapia hospitalar. Caramba, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, terminei, né, a especialização que eu estava fazendo na Universidade Estadual do Piauí em fisioterapia hospitalar, mas fui me dedicar ao que realmente eu gostava. Que aí eu fui parar e analisar o que é que eu gosto realmente de fazer. E eu sempre gostei dessa área específica, que as pessoas sempre acham que é só estética, né? E não é. E eu não é. Eu não encaro somente como estética, como beleza. Eu encaro como qualidade de vida, como saúde, como melhorar a autoestima das pessoas, que não é somente a estética por si só, mas é muita coisa envolvida. E o que me deixava mais gratificante quando eu terminava de realizar os atendimentos era as pessoas estarem felizes. Felizes, com autoestima, gostando, se achando melhor. autoestima melhorada. E aí comecei, né, me juntei a uma moça que atendia no mesmo espaço que eu atendia, que era uma cabeleireira. Nós alugamos uma casa, nós duas. E eu Na cara e na coragem. na Campos Sales, por isso que minha paixão pela Campos Sales, porque foi a mesma onde... que funcionava, não, era outra, né? Outra. Minha paixão pela Campos Sales, que foi onde tudo começou, onde eu dei o primeiro passo inicial, né, para a empresa, realmente. E nós nos juntamos e alugamos uma casa e começamos a dividir todas as despesas, né? E essa casa, eu sempre digo que nós construímos, literalmente, porque não tinha um financeiro. Então, a gente pintou as portas, pintamos as paredes, colocamos papel, adesivo, a gente aprendeu a fazer tudo para a gente começar a atender lá. Não dava para alguém para fazer, Não. Vou lá e faço. Exatamente. Não teve inauguração, foi tudo mesmo na raça, mas deu tudo certo, né? Foi crescendo cada vez mais, nosso trabalho sendo divulgado. Fui comprando o primeiro equipamento que era meu sonho em ter na época, que era uma radiofrequência, mas eu não tinha dinheiro para adquirir. Então, fui buscar financiamento bancário para comprar um aparelho que era, vamos dizer assim, o meu sonho de consumo. Quanto à época? Na época, esse aparelho, a radiofrequência, era uns 10 mil reais. Você vê, né? O investimento da época. Era uns 10 mil, mas financiei para buscar melhorar os atendimentos, os pacientes virem realmente resultado, não ser... Porque eu sempre busquei assim, eu não quero ser só mais uma. Tem que ser diferente. Quero ser uma profissional que sempre busca a diferença. É uma limpeza de pele que todo mundo acha que é um procedimento básico, simples, mas tem que ser a limpeza de pele. Não somente remover os cravos. Mesmo, exatamente. Né? Não somente remover os cravos, mas fazer a diferença. Você ficou quanto tempo com ela de sócio? Não era bem uma sociedade, né? A gente só dividia os espaços. A gente ficou 3 anos. 3 anos. Mas lá eu só tinha um consultório. Uma sala mesmo, só uma sala. E onde essa virada de chave para ir para esse outro espaço ali da Campos Sales? Foi que eu busquei, como a gente foi muito rápido para essa casa, e nós mesmos fizemos todas as reformas, eu buscava algo que o paciente se sentisse bem, mais acolhido. E lá, como era muito pequeno, não tinha mais espaço. Tanto na recepção, quanto no próprio consultório mesmo. Eu não conseguia levar outras tecnologias, porque como eu não tinha, na época, muitos aparelhos, eu alugava de outros profissionais, né? Por exemplo, aparelho de depilação a laser. Eu levava, alugava, outra pessoa. Exatamente, juntava todos os pacientes num dia só e realizava o procedimento. Criolipólise eu não tinha, eu fazia da mesma forma. E aí, quando eu alugava... Né? Vai na raça mesmo. Quando eu alugava, não tinha espaço, porque a sala era pequena, né? Então, eu comecei a observar isso, de realmente ter um espaço mais acolhedor, para os pacientes se sentirem mais acolhidos. E aí eu decidi que a gente tinha que buscar um espaço mais acolhedor e aconchegante. Comecei a buscar na Campos Sales. Tinha que ser lá. Na Campos Sales, outra casa, que a gente conseguisse colocar outros espaços dentro, ter uma recepção mais ampla, os pacientes se sentirem bem. E aí foi começando a buscar e também nesse momento eu decidi que não queria ir com outra pessoa, que eu queria ir só. Já solo mesmo. Sozinha. Mas ainda tinha medo, porque lá quando a gente foi em 2017 que a gente foi para essa outra casa, que a gente está até hoje, eu ainda tinha receio de não conseguir pagar todas as despesas, né, da casa. E eu decidi
locar algumas salas para outros profissionais, que foi a forma que eu comecei também, né? Então, eu fiquei com um consultório maior, que dava para eu atender 2 pacientes dentro do consultório, a recepção. Mas a gente tinha 3 salas a mais, né? Que eu locava para outros profissionais. Que também foi uma forma que eu vi de quando eu comecei, de agradecer e também ajudar outros profissionais que não tinham condições de montar seu próprio espaço. E aí foi ganhando corpo o negócio. Sim. E a gente locava os outros espaços. Aí lá tinha um salão de beleza, que eu locava para uma cabeleireira, o espaço. Tinha uma sala que um fisioterapeuta que eu alugava também e uma podóloga. Então, tinha 3 espaços que eu alugava para outros profissionais, né? E depois da pandemia, aí tudo modificou. Tudo mudou. Tudo mudou. A gente não... Os outros profissionais que alugavam não tinham como manter os aluguéis, porque estava todo mundo parado. E quando a gente retornou, eu comecei a pensar, eu preciso de espaços que eu atenda individualizado cada paciente por conta de todos os critérios que a gente tinha que utilizar, que a prefeitura exigia, né? E a vigilância para atender os pacientes. E foi o momento que eu decidi que eu ia ficar com todos os espaços. E hoje estamos aí. Foi uma decisão acertadíssima, né? Sim. E agora você está na Zona Leste também? Também. Aonde é o atendimento da Zona Leste? É no edifício 1601 Medical, né? Elia João Tágera. Na João Tágera, né? Isso. Era onde era a Caixa Econômica Federal, salvo Exatamente, engano, né? exato. Lá é um espaço muito legal. Sim. E o público da Zona Leste começou a abraçar também. Sim, sim. Na verdade, assim, eu sempre tive público de todos os locais, né? Então, eu tenho do centro, tenho até pacientes de outras cidades E o que massa é vêm que os seus realizar. pacientes são aquele... Quem indicou foi fulano de tal, né? É muita Sim, indicação de um para o sim, outro, né? também. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, doutora Rose. Hoje quem Diga. se cuida mais é o homem ou a mulher? Começou muito a mulher, sendo o foco mulher, né? Principalmente beleza, estética, rejuvenescimento, mas hoje está bem dividido. A televisão Os são dois, mais... sim, estão se cuidando, estão Até ficando mais botox, cara, os caras tão vaidosos, botox, procedimentos para cabelo, área capilar, tá tendo uma busca muito grande. Doutor, eu sei que eu estou precisando, não vou fazê-lo. O que é que há de mais inovador hoje, o que a mulher tem procurado? Que tem esses ciclos de modas Sim. sobre estética, sobre Sim. beleza. Mas hoje, o que é que mais se procura? Eu sempre digo que tem o antes e o depois da pandemia. Antes da pandemia, a busca maior era procedimentos corporais. Redução de medidas, eu acho que as pessoas se enxergavam de outra forma. E com a onda dos trabalhos virtuais, as pessoas começaram a se voltar mais para a face. Então, depois da pandemia, vamos dizer assim, né? Depois do momento que nós passamos, hoje a busca maior é para o rejuvenescimento. E o que é que existe facial. de moderno hoje para melhorar a papada, para tirar o que é que tem? E eu disse assim, eu busco muito por procedimentos, tecnologias, né, que é a área que eu estudo também, tecnologias, equipamentos inovadores, que o paciente se sinta de forma natural, sem modificar a estrutura facial, que se goste, né, de forma natural. Então, hoje, a gente entrega para o paciente uma retração de tecido, uma melhora do contorno facial, sem precisar fazer cirurgia plástica, dependendo de como seja o rejuvenescimento. Conte isso aí. Porque a gente tem tecnologias que fazem retração mesmo interna. Hoje, recentemente... A retração que você faz explica para mim, para eu entender. Pronto, a retração do tecido que a gente fala é buscar mesmo a nível muscular, melhorar o contorno da face, fazer a sustentação. É a sustentação mesmo da pele, né? Da face muscular. E atualmente eu tenho uma tecnologia, inclusive nós somos o único do Piauí a possuir, tá? Que é o MPT Pixie, que é uma tecnologia de ultrassom microfocado, que é algo que já está aí no mercado há mais ou menos uns 3 anos, mas sempre inovando, melhorando os resultados, estimulando uma quantidade maior de colágeno no paciente, ele percebendo com a resposta bem menor, porque os primeiros equipamentos a gente realizava, o paciente só ia sentir diferença realmente com 60 dias, 90 dias. E essa tecnologia, ele já faz um lift imediato, o paciente já percebe logo em seguida, e com 15 a 20 dias a gente já tem a resposta ideal. A indicação para o uso desse aparelho inovador que a doutora Débora
Tem. É tipo o rosto que tá um pouco caído, a Sim, bochechinha da maçã que tá exato, caído. exatamente. Aqui a parte da Frontal caída. sim. Aí levanta tudo. Sim. Olha, isso é interessante. Para homens também pode usar? Sim, com certeza. Nós temos público feminino e masculino que nós realizamos. A partir de que Papada idade? também. Ai, papada, é Sim. verdade. Não que eu tenha, né? Mas há um problema grande de a turma que emagrece, por exemplo, que Sim. fica muito flácido. Ele ajuda? Sim, porque o que a gente tem? O tecido adiposo, ele dá uma compactação na pele, né? Então, pacientes que são muito gordinhos, ele não vai ter tanta flacidez porque o tecido gorduroso, ele faz essa compactação. E quando perde, principalmente pacientes pós-bariátricos, que perdem muito rápido peso, né? Vai notando essa sensação de derretimento que nós falamos, né? O que é derretimento? É aquele desabamento mesmo da pele. Por quê? Porque não tem o tecido mais gorduroso ou está Fica reduzindo. todo murcho. Exatamente. Então, ele vai melhorando essa condição do tecido. Vai estimulando o colágeno, vai melhorando o aspecto, vai retraindo o tecido. E agora a gente vive uma onda do Mondiaro, né? Sim. Eu usei Mondiaro, perdi 24 quilos. Eu imagino a quantidade de gente que perdeu muito peso e está com o rosto assim, Sim. né, murchinho e não sabe o que fazer. Sim. É muito caro um tratamento desse? Não. Por quê? Porque a gente fala de bioestimulador. Então, bioestimulador de colágeno, né, que hoje a gente tem 2 tipos, com tecnologias, que é o que nós estamos falando, mas também tem a parte dos injetáveis, né? São os fios de PDO, bioestimuladores injetáveis. Então, tudo que a gente fala de bioestímulo de colágeno, nós realizando, vai permanecer estimulando durante 6 meses a 1 ano, que é o período que você vai poder refazer novamente. É 1 ano de... Sim, diferença para você realizar novamente. Lógico, nesse intervalo, dependendo de cada paciente, dos cuidados que tem, pode ir fazendo outros procedimentos, mas a própria tecnologia você só vai poder refazer, porque ele vai permanecer estimulando 6 meses a 1 ano. Você fica... Uma sessão como essa, né? Ela pode rejuvenescer a pessoa em até quantos anos aí? Olha, depende muito de cada paciente, né? Mas a gente consegue uns resultados muito bons. 5, 6 anos, mais ou menos. Olha, isso é bom, você fica mais novinho, né? Sim. Tem limite, pelo menos o início de idade, com 16, com 15, com 18, tem alguma coisa de regramento sobre idade? Segundo a literatura, a gente começa a reduzir a quantidade de colágeno a partir dos 25 anos. Então, estimular e aumentar a poupança de colágeno, que nós falamos, a partir dos 25 a 30 anos, você já pode começar. Independente se você tiver flacidez ou não, porque você vai aumentar a quantidade de colágeno, que é a poupança de colágeno, e vai evitar o surgimento de flacidez. Então, você já pode ir, vamos dizer assim, o preventivo, fazendo a prevenção para evitar que futuramente, com 40, 45, 50 anos, fique algo incômodo. Então, 25, 30 anos é o período ideal. Olha, a gente vê hoje mulheres e homens acima dos 40 se cuidando bem mais Sim. do que víamos antes, uma geração mais saúde. E eu tenho visto uma aderência muito grande de mulheres fazendo muito drenagem linfática. Uhum. Qual é o tamanho da importância da drenagem linfática para a redução de medidas e para a saúde do corpo? A drenagem linfática, ela é uma técnica que estimula o sistema linfático e circulatório, tá? A gente nem fala que é uma massagem porque ela vai além, né? Sistemas, nós falamos de sistemas. Então, quando a gente realiza no paciente com o objetivo de melhorar a circulação, por exemplo, pacientes que sofrem com linfedema, que é algo que ficou bem na mídia durante muito tempo e ainda hoje, né? Muitas pessoas não sabiam que era linfedema. Eu não sei, não. Lipedema, ele é uma condição patológica para pacientes, principalmente mulheres, por conta de problemas hormonais, que fica visível na pele e se assemelha à celulite, mas não é celulite. É um processo inflamatório do sistema linfático. Então, quando a gente vem com a técnica de drenagem linfática, que vai melhorar a circulação, o sistema linfático, ele já vai melhorar essa condição. Tá? Algumas pacientes, dependendo da gravidade, do grau, porque tem alguns graus, tem que fazer realmente as cirurgias, né, para melhorar. Mas a drenagem linfática, ela
tem essa característica de melhorar a circulação local, de ajudar na redução de líquidos, edema. Por isso também que é muito utilizado dentro de pós-operatório de cirurgia plástica. É verdade. Quanto tempo, assim, quantas vezes por semana é o ideal? Pode ser feito até 2 vezes por semana. Pacientes saudáveis. E cirurgias plásticas, se for inicial, onde o paciente tem muito edema, hematoma, enfim, né? A gente pode realizar até todos os dias. Por conta para o corpo, melhorar o corpo, né? Exatamente. A questão da cirurgia plástica, as pessoas estão um pouco mais com cuidado de onde fazer, como fazer, doutora? Com certeza. Eu digo que a mídia, ela tem a parte boa e a parte ruim, né? Para a nossa área, principalmente. Porque nós vemos muitas coisas acontecendo. Procedimentos mal sucedidos. Aquela moça que morreu, né? Qual é o nome do... PMMA. Procedimentos mal sucedidos, profissionais que realizam procedimentos que não podem ser feitos de formas erradas. Então, isso faz com que o paciente comece a ficar com medo, receio de fazer. Por isso também que eu estudo muitas tecnologias, porque os pacientes eles estão ficando muito temerosos de realizar procedimentos que gerem algum tipo de processo inflamatório, de cicatrização e não dá certo. Né? Então, as tecnologias também nos auxiliam nisso. Eu acho que cada vez mais a ciência tecnológica, vamos dizer assim, tem ajudado nesse cuidado com o corpo. Né? Antes, o que você fazia com invasão no corpo, com bisturi, com agulhas, hoje aparelhos como esse que você tem de tecnologia exclusiva ajuda. Acho que eu vi até um vídeo que ele puxa a pele para cima, né? Um negócio bem fora da curva. Dura quanto tempo a sessão? Em torno de 1h30. Em média. Quer dizer que os meus amigos ex-gordinhos de 40 a mais que tiverem com papada, pode ir lá. Podem ir que a gente resolve. Olha a dica, hein? Olha a dica de milhões. Doutora, quero te agradecer primeiro pela parceria, pelo carinho com a gente. Eu que agradeço. Todas as vezes que a gente solicita, a doutora Rosiane vem com muito carinho, com muita dedicação e espero que seja mais um grande sucesso no Camarote Yelcast. Ela e toda a equipe dela, toda a turma, levando muita... relaxamento, né? Muito relaxamento para os nossos convidados. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ed. Sempre a gente vai estar à disposição, tá? E vamos aí, para o sucesso da micarina. Vamos curtir. Depois da micarina eu vou lá para fazer umas massagens nos pés, que vai ficar tudo inchado, mas é assim que funciona. Sim. Mais uma vez, obrigado. Isso aí é o cast do Piauí para o Mundo. Até a próxima.